Ezequiel 17. Deus disse: Homem mortal, faça que os israelitas uma comparação para que saibam que eu estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca de asas enormes, bem aberta, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos, quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a planta numa terra boa, onde sempre havia água para fazer crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia, as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, Senhor, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-os secar? Não será necessária muita força, nem uma nação poderosa para arrancá-la? Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? E Deus disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei, seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado para com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessas, será que vai escapar? Será que poderá quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento com o rei da Babilônia que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra. Quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque, a fim de matarem muita gente, ele quebrou o juramento, o tratado que havia feito. E porque fez todas estas coisas, não escapará. O Senhor diz: juro pela vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado, que pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu falei. O Senhor diz: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo, plantarei no monte elevado e no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou Deus. Eu derrubo as árvores altas, faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes, faço que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu falei e cumprirei o que eu prometi. Ezequiel 18. O Eterno me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos?
Diz o Senhor Eterno, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a do filho. A pessoa que pecar que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne do sacrifício, oferecido em templos proibidos. Ele não reduz mulheres casadas nem em relação com mulheres durante a guerra. Ele não engana nem rouba ninguém. Devolve aquilo que foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome, roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal. E em qualquer questão, as decisões são justas. Obedece aos seus mandamentos e guarda cuidadosamente as leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor. Imagine também que esse homem tem um filho que rouba, mata, faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne de sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. E vai a templos pagãos, adora ídolos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora ídolos dos israelitas, nem come carne de sacrifícios oferecida em templos, não seduz mulheres casadas, não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome, roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal, não empresta dinheiro a juros, guarda as minhas leis, obedece os meus mandamentos. Ele não morrerá por causa do pecado do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros, por isso morreu, por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta, é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. Por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa do pecado do pai, nem o pai por causa do pecado do filho. As pessoas boas serão recompensadas por fazerem o bem, e as pessoas más sofrerão pelo mal que praticar. Se o homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, fizer o que é certo, é bom que não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Eterno. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se o homem correto deixar de fazer o bem, começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não, nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade, do seu pecado. Mas vocês dizem, o que o Senhor Eterno não faz não está certo. Escutem aqui, israelitas, vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, pois o modo de vocês é que não está. Quando o homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então morre. Ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor Eterno faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois o modo de vocês é que não está. Agora eu, Senhor Eterno, estou dizendo a vocês, israelitas, que eu vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando. Não deixe que os seus pecados destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês um coração novo, uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer?
Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Eterno. Portanto, parem de pecar e vivam. Ezequiel 19. O Senhor me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito dos reis de Israel. Que leoa era sua mãe, e ela andava com o bando. Criava os filhos no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar. Ela se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar e acompanharam-no à cova. Puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A leoa viu que a sua esperança estava perdida. Aí criou outros filhos e se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões. Aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Destruiu fortaleza, arrasou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todo lado, estenderam as suas redes de caça e pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira, plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia uvas, porque havia bastante água. Os seus galhos eram fortes, cresceram até se tornarem cedros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos, porém mãos furiosas a arrancaram pela raiz e jogaram no chão. O vento leste secou suas uvas, os galhos foram quebrados e eles secaram e foram queimados. Agora a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo, o fogo destruiu seus galhos e as uvas. Seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cedros reais. Essa é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes. Ezequiel 20. Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias, desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então alguns líderes vieram falar comigo, para saberem a vontade de Deus. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. Deus falou comigo, ele disse: Homem mortal, diga a estes líderes que o Senhor Eterno está dizendo isto. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu quem está falando. Você está pronto para julgar essa gente? Então julgue. Faça que eles se lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo o que eu estou falando. No dia em que eu escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito mostrei aos israelitas que eu era e disse: Eu sou o Deus de vocês. Nessa ocasião prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa, rica e melhor de todas. Eu disse: joga fora os ídolos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois Deus de vocês sou eu. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir. Não jogaram fora os ídolos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir ali a força da minha ira. Porém não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois na presença do povo no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los de lá. E assim os tirei do Egito, os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos, ensinei as minhas leis, que dão vida a quem as cumprir. Como sinal do nosso acordo, mandei que eles guardassem o sábado e se lembrassem de que eu os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltaram contra mim, desobedeceram às leis, rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir, profanaram completamente. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto, e não os destruir, a fim de não trazer desonra, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel. Além disso, no deserto, jurei que os não levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas.
Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram às leis, profanaram os dias de sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos. Porém eu tive pena deles, não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse a seus filhos: não guardem as leis dos seus antepassados fizeram. Não sigam os costumes deles, nem se manchem com ídolos. Eu sou o Deus de vocês, obedeçam a minha lei e os meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de acordo que fizemos. Eles se lembrarem que eu sou o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim, desobedeceram às minhas leis, não guardaram os mandamentos que dão vida a quem os cumprir. Eles profanaram tudo, estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando ali no deserto. Porém não os destruí a fim de não trazer desonra ao meu nome. Entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então fiz um novo juramento. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os mandamentos, desobedeceram às leis, profanaram os dias, adoraram os meus ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então dei lei mais os mandamentos que não produzem vida. Deixei que se tornassem impuros, trazendo as próprias ofertas. Deixei que matassem filhos mais velhos, oferecendo sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo, para mostrar que eu sou Deus. Por isso, homem mortal, conte aos israelitas o que eu, Senhor, estou dizendo a eles. Os pais deles também me insultaram de outro modo com a sua infidelidade. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, eles viram os montes altos, as árvores que dão sombra, e ofereceram sacrifícios em todos eles. Me fizeram ficar irado por causa dos sacrifícios que queimaram, das ofertas de bebida que trouxeram. Eu perguntei: que são esses lugares altos? Aonde vocês vão? Por isso, desde aqueles tempos, eles têm sido chamados lugares altos. Agora diga aos israelitas o que estou dizendo. Por que vocês precisam cometer os mesmos pecados que cometeram? Porque têm que correr atrás dos ídolos deles. Até hoje vocês apresentam as mesmas ofertas, se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos. E aí vocês israelitas ainda vêm me perguntar o que eu quero? Juro pela minha vida, diz o Senhor, que não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adora árvores e pedras. Mas isso nunca acontecerá. Diz o Senhor eterno, que governarei vocês com a mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder quando eu juntar e trouxer de volta todos os países que foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei agora como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai, diz o Senhor. Eu os dominarei com firmeza, farei obedecer ao meu acordo, tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Tirarei da terra onde agora estão vivendo, porém não deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou Deus. O Senhor eterno diz: e agora vocês todos israelitas continuem a adorar os seus ídolos, mas aviso que mais tarde terão de me obedecer, nunca mais desonrarão o meu nome, apresentando oferta a ídolos lá na terra de Israel, meu santo monte, no monte alto de Israel. Todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês, esperarei que lhe tragam os sacrifícios, suas melhores ofertas, e farei que voltem dos países onde estão espalhados. Os juntarei e não aceitarei sacrifícios que vocês queimam. Assim mostrarei às nações que eu sou santo. Quando eu os trouxer de volta a Israel, a terra que prometi aos antepassados, vocês ficarão sabendo que eu sou o eterno. Então vocês se lembrarão das coisas vergonhosas que fizeram e se tornaram impuros. Ficarão com nojo de vocês mesmos, por causa de todas as coisas más que fizeram. Vocês, israelitas, ficarão sabendo que eu sou eterno, pois não os trato como merecem por causa das ações más e perversas, mas o que faço é para proteger a honra. Eu, Senhor eterno, falei. Disse o seguinte: homem mortal, olhe para o sul, fale
contra o sul e profetize contra as florestas do sul. Diga a estas florestas que escute, pois o Senhor está dizendo o seguinte: vejam, estou acendendo um fogo que destruirá as árvores secas e as árvores verdes daí. Nada poderá apagar as chamas. Elas se espalharão do sul ao norte e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Eterno, que acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. Eu respondi: ó Senhor Eterno, não me faça dizer essas coisas, pois todas estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações.